E se eu te dissesse que existe um livro escrito há mais de 2.500 anos, mas que até hoje consegue influenciar CEOs, empreendedores e grandes empresas a serem um diferencial de mercado. Isso tudo porque no livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, ele diz que o campo de batalha mudou, mas os princípios continuam o mesmo. E hoje eu vou mostrar como essas estratégias e princípios podem ser utilizadas na sua empresa, no seu marketing e até em decisões de negociações diárias. E é isso que a gente vai discutir hoje aqui. Hoje eu elaborei 5 pontos específicos do livro que me chamaram a atenção e eu quero conversar um pouco com vocês sobre ele. Se você já gostou dessa ideia, lembre-se de se inscrever no canal e curtir. Agradecendo aos novos inscritos do passado e essa meta. Esse mês a meta é dobrar o número de inscritos. Então, mais delongas, vamos começar aqui com os 5 princípios da arte da guerra. Bom, e a gente começa falando aqui do primeiro princípio. No livro ele cita o seguinte: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Esse primeiro princípio, eu sempre falo aqui sobre o autoconhecimento, e sempre cito a questão de análise SWOT e tudo mais, para que você consiga analisar qual é o seu estado atual. Por quê? Além de você conhecer o seu inimigo, que no caso pode ser a concorrência, você tem que saber qual é o seu estado atual. Por quê? O autoconhecimento empresarial, tá? Ele vai trazer uma clareza sobre quais são os seus diferenciais de mercado, quais são os seus recursos e muitas das vezes quais são as suas limitações. Porque pense no seguinte, até quando a gente fala sobre produção de conteúdo, existem inúmeras pessoas que também estão presentes nas redes sociais. E como é que você pode fazer um conteúdo que seja diferenciado? O primeiro ponto é você entender qual é o seu estado atual, onde ter a real clareza de onde você está. E conhecendo quais são os seus pontos fortes e pontos fracos, você vai saber como lidar melhor na produção de conteúdo, qual pode ser a sua mensagem e como você pode direcionar para um caminho específico. No vídeo anterior eu falei muito sobre a questão da clareza e como isso trava a maioria das pessoas de desenvolver as ações necessárias. Muitas das vezes a pessoa inicia o mês sem saber qual é o objetivo que ele vai ter durante aquele mês, quais são as ações semanais que devem ser executadas, quem vai fazer isso, aí qual canal específico atingir, qual produto divulgar. Então o maior erro é a questão da falta de clareza. Por isso que eu falo aqui sobre o autoconhecimento empresarial. Nessa citação, ele fala muito sobre o autoconhecimento. No segundo ponto aqui, ainda nessa citação, nós podemos analisar a questão do mercado. Ou seja, você pegar e ter um mapa de concorrentes, tá? Podendo entender também as forças e fraquezas de cada um. Porque existe o seguinte, muitas das vezes existem grandes players do mercado e competir diretamente com eles não é o melhor caminho. E o que você pode fazer é entender o que eles fazem, mas também o que eles deixam de fazer e como você, através dos seus pontos fortes, trabalhar nesse diferencial. E ainda dessa parte do autoconhecimento, dessa citação, eu trago aqui a questão de pesquisa de público. Além de você conhecer quais são seus diferenciais, como você pode comunicar isso com o seu público. Porque quando você sabe o que realmente o seu cliente valoriza, você consegue fazer o alinhamento do que você almeja. Você consegue fazer um alinhamento geral. Então, essa primeira frase, ela é muito impactante por causa disso. Porque além de você conhecer a si mesmo, você deve conhecer os seus concorrentes e também, principalmente, o seu público. Porque pense no seguinte, uma marca que ela não conhece a si mesma, ela pode cair no meio da concorrência e se perder. Por quê? Muitas das vezes as pessoas acabam criando essa questão de modelagem e esquecem de modelar apenas e começam a imitar o que os outros estão fazendo. Então, por isso que esse primeiro princípio é muito importante, sobre conhecer a si mesmo. O segundo princípio que ele fala aqui é sobre a importância da preparação. Ele cita o seguinte: a vitória pertence àquele que se prepara. Então, assim, no mercado, muitas das vezes, quando você foca só em improvisar as ações que você deve executar, isso tem um preço muito alto. E por isso que eu disse, a questão da falta de clareza. Quando você não sabe o que você quer fazer, você não tem um planejamento e não consegue verdadeiramente executar aquilo que você almeja. Então,
O preparo ele pode, o preparo ele pode estar relacionado em alguns pontos específicos. Eu citei três aqui para vocês. O primeiro deles é estudar as tendências de mercado antes de você conseguir lançar um produto. Por que isso é importante? Muitas das vezes você quer desenvolver uma mentoria, ou desenvolver um infoproduto, ou até na prestação do seu serviço. Mas se você não conhece como é que está o cenário atual do mercado, você fica para trás. Pode acontecer de você lançar e a pior coisa e o pior acontecer é não ter vendas. Por isso que também existe a questão de MVPs, que são produtos mínimos viáveis, para que você consiga ter um feedback rápido. Se aquela oferta que você vai fazer realmente ela está correlacionada com o mercado ou se não existe a possibilidade de vendas. Então, a preparação ela vem nesse ponto de você saber as tendências do mercado. O segundo ponto é sobre preparar funis de maneira estratégica de mercado antes de você investir em anúncios. O que acontece é, muitas pessoas acabam focando, achando que o tráfego pago ou que as publicidades online vão ser o suficiente e não constrói uma base sólida para que o tráfego pago seja um impulsionador do seu negócio. Entenda, tráfego pago ele funciona e se sua comunicação não é boa, se o seu posicionamento não é bom o suficiente, você vai estar você vai estar impulsionando o que para a sua audiência. Então, o segundo ponto do preparo é esse: você tem uma estrutura de marketing, de funil bem elaborado, estruturado, para poder depois impulsionar essa questão com os anúncios. E o terceiro ponto é sobre a antecipação de objeções do cliente, né, e preparar respostas estratégicas. Perceba que esse segundo ponto, perceba que esses três pontos que eu abordei e esse terceiro, ele está muito relacionado com o primeiro passo, tá? É quando você conhece a si, o seu concorrente e principalmente a sua audiência. Esse é um conceito básico em qualquer negociação, saber muitas das vezes quais são as objeções padrões que o seu cliente ele vai levantar em relação ao seu produto ou seu serviço. Por isso que o preparo ele é de extrema importância. Quando você tem preparo, você consegue transformar muitas vezes as incertezas em oportunidades. E com isso a gente vai para o terceiro ponto. O terceiro princípio é sobre estratégias como vantagens competitivas. Ele cita o seguinte: a suprema arte da guerra é derrotar o seu inimigo sem lutar. Pô, mas como assim? É engraçado porque pense no seguinte: o ideal não é que você, quando a gente fala de concorrência ou de inimigo, muitas das vezes está relacionado à guerra. O ideal não é você ir de confronto com seus inimigos, com seus concorrentes, mas sim entender como você pode ter vantagens competitivas sobre eles. Eu já citei algumas delas aqui. E aqui você pode entender a importância de você construir uma proposta de valor tão forte que o seu cliente, que você vire a escolha automática do seu cliente. Três pontos que você pode utilizar. Três pontos de insights que me veio com esse princípio. O primeiro deles é o posicionamento diferenciado. Bom, eu sempre falo que, assim como você, existem vários profissionais no mercado, mas o que é que te diferencia? Em uma aula específica que estou preparando, eu vou falar um pouco sobre posicionamento. Se você quiser saber mais sobre o posicionamento, aqui embaixo, no link da descrição, tem o meu treinamento exclusivo sobre posicionamento e comunicação. Mas seguindo aqui, o segundo ponto que eu trago é sobre as narrativas de marca, mas tudo isso, claro, de uma maneira autêntica. Hoje, até com o avanço das inteligências artificiais, as pessoas cada vez mais, quando constroem conteúdos, os conteúdos caem na parte de ser mais genérico. E quando você constrói uma marca que tenha a autenticidade está muito relacionada a seus princípios, seus valores. Aquilo que você acredita, como posicionamento diferenciado, é você mostrar o que você acredita e o que você contra. Então, as pessoas utilizam as inteligências artificiais ao invés de focar como um meio de diferenciação ou como um auxílio para o crescimento da sua marca, acabam criando conteúdos cada vez mais genéricos, tá? Onde você vê que é uma imitação de outros mais. As vantagens competitivas está em você criar um posicionamento diferenciado
uma narrativa ou de marca autêntica, e isso tudo resulta no terceiro ponto, que é a construção de autoridade, a percepção que as pessoas vão ter em relação a você. Isso é você vencer sem lutar. Tem um vídeo específico que eu falo que sobre a jornada do cliente, muitas das vezes a pessoa compra de você sem ter um primeiro contato com você pessoalmente, tá? Ou seja, em uma reunião de vendas, através da construção de seus conteúdos que sejam espalhados por canais específicos, as pessoas aumentam o nível de consciência, tá? Sabendo como fazer um conteúdo mais direcionado para que você possa realmente efetuar aquela venda específica. Bom, e no quarto princípio a gente fala aqui sobre a questão de ser adaptável como a água. Cito o seguinte no livro: a água ela molda o seu curso de acordo com a natureza e o terreno. E qual a reflexão que eu consegui trazer disso? Imagine a questão dos negócios, como você pode adaptar, tá? Como você pode aprender a se adaptar para ter a sobrevivência no mercado. Como eu disse, com o avanço das inteligências artificiais, se destacar pode ser, você pode escolher dois pontos: aprender a se destacar ou ser mais do mesmo, virar um commodity. A questão é que muitas pessoas acham que quando vão fazer algum tipo de estratégia, tem que ser algo robotizado ou que tudo vai seguir de acordo com o que foi planejado. Eu sinto muito jogar um balde de água fria, mas não é bem isso que acontece. Durante aplicações vão ter momentos que vai estar dentro da sua previsibilidade, mas outros pontos que vão exceder. Muitas das vezes você precisa ter essa flexibilidade para saber como você pode ajustar uma estratégia ou até mesmo a mudança do próprio mercado. Todas as coisas estão sempre se aperfeiçoando, então basta você ter uma atenção necessária para isso e saber como você pode se ajustar a cada ponto. E aqui eu citei três pontos, né? Que é você ajustar suas estratégias conforme as mudanças do mercado, você aproveitar de momentos de crise, tá? Como pontos de reinvenção. Vou preparar um vídeo falando sobre inovação em marketing. Podem cobrar aqui nos comentários. E o terceiro ponto é ser flexível sem perder a sua essência. No caso é o seguinte: não é ser rígido, tá? E também não é perder aquilo que te torna único, os seus diferenciais, mas sim você saber se adaptar a cada meio, saber adaptar a sua comunicação, saber receber feedbacks, e, infelizmente, saber receber feedbacks, porque infelizmente a maioria dos empresários não entendem que uma crítica pode ser uma crítica construtiva, obviamente, pode apontar um defeito que existe na entrega do seu produto ou na entrega do seu próprio serviço. Então, ser como a água é essa questão de conseguir se adaptar. Bom, e o quinto ponto, né, o quinto princípio do livro, ele fala sobre a questão da liderança como fator mais decisivo. E aí ele cita o seguinte: o comandante sábio, ele inspira confiança e transmite disciplina. E aí você tem dois níveis aqui que a gente pode considerar. O primeiro nível é quando a gente fala sobre liderança no termo de negócios mesmo. E quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas que podem trabalhar com vocês, tá? Potenciais colaboradores, e você saber como gerir essa equipe, direcionar eles e conhecer os pontos que eles podem trabalhar e ser mais produtivos também em toda essa questão. Mas também trago uma reflexão aqui em questão da marca. A sua marca criar um movimento de liderança perante o mercado, onde você, como profissional, você consegue tanto impactar e liderar mudanças dentro da sua audiência. Porque aqui vai muito daquele princípio da autoridade. Eu já falei no vídeo sobre gatilhos mentais, que as pessoas elas tendem a seguir pessoas e figuras de autoridade. Então, quando a sua marca e quando você se posiciona como um líder de mercado, um líder sobre aquela especialidade que você trabalha, as pessoas seguem, têm mais credibilidade e você consegue atrair os seguidores fiéis, pessoas que se identificam com o que você comunica. Então, assim, essas são as 5 lições que eu pude trazer desse livro. É um livro simples. É um livro simples, mas com conhecimento muito rico, quando você tem uma visão mais criteriosa para entender quais são os pequenos detalhes que muitas das vezes pode passar despercebido.
Então, assim, entenda que o livro ele não fala apenas sobre guerrear, mas ele traz pontos específicos sobre clareza, sobre direcionamento, sobre adaptação e muitas das vezes a questão da liderança também. Então, esse livro ele mostra como você aprender a ser estratégico e ter um pensamento mais analítico para saber quais são as ações que você deve tomar. Eu vou deixar dois vídeos complementares aqui para que você continue entendendo um pouco mais sobre essas questões mais estratégicas. Bom, link do treinamento sobre marketing aqui embaixo e nos vemos em um próximo vídeo.